Uma excelente manhã de quinta-feira para você que está conectado e sintonizado aqui na TV Câmara Caxias, pelo canal 11.3, em sinal aberto para Caxias do Sul, pelo 16 da Claronet TV, pelas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua parceria. Agora, 11 horas e 7 minutos, estamos começando a última edição desta semana do nosso Câmara Agora, o telejornal da TV Câmara Caxias. Bora dar uma espiadinha no tempo, abrindo os trabalhos desta manhã. Temos uma imagem um pouco nebulosa do nosso centro, Praça Dante Alighieri à sua esquerda, Catedral à sua direita. Ao fundo, muita neblina, temperatura agora em 13 graus. Temos para hoje máximas de 16 e temos previsão de tempo ruim e de chuva, pelo menos até o próximo domingo. Girando imagens, temos Prefeitura e Câmara de Vereadores que não aparece ao fundo. E agora sim, edifício Estrela, região central de Caxias do Sul, onde não se enxerga absolutamente nada. Essa é a condição do tempo para essa manhã de quinta-feira. Bora para o nosso plenário. Lá está o meu querido Fábio Carnezella, que traz para a gente as primeiras informações desta sessão de quinta-feira. Fabinho, manhã de discussão aí na Câmara, projetos em votação e também espaço de acordo de liderança. Bom dia, bem-vindo. Exatamente, Rafa, bom dia para você, quem acompanha o Câmara Agora, a todos que estão sintonizados aqui na TV Câmara Caxias. Realmente tivemos 3 projetos em primeira discussão durante a ordem do dia. 2 deles acabaram aí sendo retirados com pedidos de vista por parte dos parlamentares. Foram analisados aí a obrigatoriedade de divulgação do tempo estimado de espera para atendimento nas unidades de pronto atendimento de Caxias do Sul, as UPAs. O projeto de lei busca ampliar a transparência nas UPAs de Caxias do Sul, informando pacientes sobre filas e tempo de espera e o fluxo de atendimento. A medida pretende reduzir a ansiedade e conflitos e melhorar a organização e humanizar o atendimento, além de esclarecer o funcionamento da classificação de riscos por parte do Sistema Único de Saúde. Ficou prejudicado, então, aí devido à entrada de uma emenda da bancada do Partido dos Trabalhadores. Outro projeto em discussão, em primeira análise aqui no plenário Nadir Rossetti e que causou bastante discussão entre os vereadores, foi aí a obrigatoriedade da loja maçônica de executar obras de esporte e lazer pela quitação em dinheiro de diferença de R$44 mil entre imóveis permutados no Parque dos Macaquinhos. A mudança permite que o município utilize o valor para realizar as melhorias necessárias na área recebida. Os vereadores, principalmente da bancada do PT e do PL, aí criticaram os valores dessa indenização junto à loja maçônica aqui de Caxias do Sul, esse projeto que volta em segunda discussão na próxima semana. Outro projeto também que teve pedida de vistas de um dia por parte da bancada do Republicanos, do Executivo, que tem abertura de crédito adicional suplementar para a utilização de recursos para obras de infraestrutura nas localidades de Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piauí, afetadas essas 2 obras pelos eventos climáticos. Os vereadores estão solicitando que seja exemplificada e também aí colocado à disposição dos parlamentares quais são realmente as obras e em quais localidades dos 2 distritos de Caxias do Sul. Deve retornar esse projeto também na próxima semana para debate aqui na Câmara de Vereadores. E, Rafa, também durante a sessão ordinária desta quinta-feira, a última da semana, tivemos o espaço do acordo de lideranças. 2 entidades estiveram aqui presentes. A primeira foi a Comissão de Acessibilidade do município de Caxias do Sul e também depois a Associação dos Pastores da Igreja Evangélica. O nosso colega Marcelo Oliveira fala sobre os 2 assuntos. Com você, Marcelo. Oi, Fábio, um abraço para você e para quem nos acompanha aqui na TV Câmara Caxias. Olha só, eu conversei com a Fernanda Trevisan, ela é do Conselho Municipal de Deficiência aqui de Caxias do Sul e veio falar sobre a 15ª Semana Municipal que vai acontecer aqui em Caxias do Sul e a gente vai acompanhar agora. Esse ano a nossa semana então vai começar no dia 19 de agosto e vai até no dia 29 de agosto, oficialmente dia 21 ou 28, só que a gente estendeu um pouquinho esse ano.
Abertura oficial no dia 21 de agosto, aqui na Câmara dos Vereadores, que daí vai ter uma roda de conversa sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Vai ter eventos para a Rede de Proteção à Mulher, vai ter eventos para os conselheiros titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a gente encerra a semana então com uma confraternização no dia 29, daí ali no Ordovaz, um café, enfim, uma confraternização com um show de talentos para as pessoas com deficiência se apresentarem. Essa foi a Fernanda, Fábio, e também no espaço do Acordo de Lideranças nós tivemos a presença do presidente da Amex, o pastor Paulo Lima, que falou sobre a intolerância religiosa. Nós, evangélicos, nós cristãos, somos a favor da paz e contra o ódio, contra a intolerância. Esta foi nossa fala hoje para destacar aí que somos a favor de construção e não de divisão nenhuma. O senhor é presidente da Amex também, que faz um trabalho belíssimo em outras frentes, né, em Caxias do Sul também. Exatamente. A Amex é uma associação que estamos aí com 10 anos já, né? Somos quem promovemos a Noite Gospel na Festa da Uva, dia 31, ali aquele trabalho do evangélico e outras mais coisas que a gente está fazendo juntamente com uma parceria com os pastores, e tem sido muito bom para Caxias esta parceria. Tá então, Fábio, os acordos de liderança de hoje que nós tivemos aqui no plenário. Nadir Rossetti, comando volta para você, aquele abraço. Obrigado, Marcelo Oliveira, trazendo o acordo de liderança. Lembrando que você vê na íntegra a participação dessas duas entidades no nosso canal do YouTube, lá, TV Câmara Caxias. Eu volto daqui a pouquinho, Rafa, com mais infos diretos aqui do plenário Nadir Rossetti. Muito obrigado, Fábio Carnezella, que volta na sequência, não com os infos, com as melhores infos da nossa manhã da sessão desta quinta-feira. E falando em melhores infos, olha só, a Prefeitura de Caxias e a Secretaria de Saúde inauguraram na última terça-feira o ambulatório de atendimento especializado ao desenvolvimento e aprendizagem para crianças e adolescentes, o Aprender. E quem esteve por lá e acompanhou essa inauguração e fez um material muito especial para a gente foi a Carol Dallagnol. A gente confere agora. Uma nova política pública para Caxias do Sul. Aprender, o ambulatório de atendimento especializado ao desenvolvimento da aprendizagem. Serviço da Secretaria Municipal da Saúde, que tem parceria com a Secretaria Municipal da Educação. E foi lançado assim, no Dia do Estudante, com a apresentação de crianças e adolescentes da banda marcial da Escola Municipal Fioravante Weber. O novo serviço vai ser interdisciplinar, com atendimento de 8 profissionais das áreas de psicologia, serviço social, pediatria, fonoaudiologia, psiquiatria, para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos da rede pública. O espaço utilizado são as salas do Sindicato dos Comerciários. A criança vai chegar via UBS, a escola vai encaminhar através de um parecer, mas não vai ser só a escola, os pais, se tiverem também notado alguma coisa, vai para a UBS, se a UBS achar que tem indicação, encaminha. O neurologista, que nem o pessoal ali que está fazendo multirão, vai encaminhar. Vai resolver uma série de situações de crianças que precisam desse apoio rapidamente, para que eles possam ser inseridos, né, no ensino, aprendizagem com qualidade. 30 atendimentos estão previstos por mês. A ideia é identificar se as dificuldades escolares possuem base orgânica, neuropsicológica ou emocional, facilitando o direcionamento terapêutico ou pedagógico e orientando familiares e professores. É um olhar para a criança e para o adolescente que vai além dos diagnósticos. É mais atenção, cuidado e segurança, garantindo acesso e permanência nas escolas. Estima-se que 45% das crianças e adolescentes que estão hoje na fila de espera por atendimento de neurologia infantil tenham dificuldades escolares. E é esse o primeiro público-alvo do novo ambulatório Aprender. E num espaço que já cuidava da saúde mental, nós colocamos um ambiente propício para buscar nessas listas de espera hoje, onde as crianças estão em neurologia, psiquiatria, pediatria, fono,
por muitas vezes anos aguardando, o que atrasa todo o desenvolvimento cognitivo, né, na aprendizagem dessa criança, passando de anos sem conseguir se alfabetizar, aprender os números. Então nós resolvemos, através da doutora Débora, que é a nossa diretora da criança dentro da Secretaria da Saúde, otimizar esses recursos humanos e criar esse espaço que é o ambulatório da aprendizagem. A gente tem crianças hoje em dia, assim, na 5ª série, que não sabe ler e escrever, não sabe fazer conta básica, né? Então isso é uma organização de serviço, que é um problema de saúde e é um problema de educação. Então essa intersetorialidade é fundamental para que dê sucesso esse projeto, mas vai ter sucesso com certeza. Obrigado, Carol Dallagnol, e também ao show de imagens de Roger Klotz. Agora 11h18. Bora para as ruas de Caxias. Olha lá, Viviane Salvador, em mais uma parceria com o seu Roger. Vejo que ela está no Világio Iguatemi, onde está rolando o Festival Internacional do Leitor Quindim, Vivi. É isso? Conta pra gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Rafa! Bom dia a todo mundo que nos assiste aqui pela TV Câmara Caxias. É isso mesmo, a nossa equipe está aqui no Festival Internacional, o 3º Festival Internacional do Leitor Quindim, aqui no Világio Caxias, como você bem falou, Rafa. E o tema é muito bacana, um encontro que nos faz existir, que nos faz nos sentirmos pessoas independentes e vivas. E eu vou pedir para o nosso glorioso cinegrafista, o Roger, mostrar como é que está o espaço aqui. A gente está no palco José Clemente Pozenato. Aqui tem venda de livros, souvenirs do festival e um espaço bem gostoso, bem agradável aí para os nossos futuros leitores e um palco montado. Gente, vão ser mais de 160 escritores nessa edição e mais de 170 atividades. Aqui no Világio são 3 palcos. O palco José Clemente Pozenato, onde eu estou, tem o palco Zé do Rio e também o palco Marina Colasanti, uma homenagem então aos escritores aí e, claro, a parte de exposições que ganhou o nome do meu querido, amado escritor Ziraldo. E a gente vai chamar agora as pessoas que fazem acontecer esse festival e o idealizador desse festival, o Volney Canônica, e também 2 estrelas desse festival, a Suzana e o Marcelino, escritores premiadíssimos. Cheguem aqui mais perto! Calor humano, né, Volney? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, mais obrigado. Um festival que começa hoje aí com números impressionantes, né? Pois é, né? Mais que dobrou a 2ª edição. E isso é muito importante, né? Porque a gente está cada vez mais trazendo artistas para a cidade e com essa conotação que este ano o festival se torna internacional, né? Então tem vindo convidados do Irã, do Chile, da Colômbia, do Equador, né? Além dessas estrelas que estão aqui comigo, né? Desse Brasil múltiplo, plural, que traz muitas vozes, né? Bom, Ney, a nossa direção aí está colocando imagens da abertura de ontem à noite e tem uma homenagem à aldeia indígena também. Tem essa pegada esse ano, né, Volney? Explica para nós. Então a gente está trazendo, apesar de ele se transformar internacional, na questão da brasilidade. Então a gente trouxe os povos originários, né? Trouxemos então o Xadalu Tupã-Jacupé, que pensou toda a identidade visual desse festival, e aí trouxemos a aldeia indígena ali de Porto Alegre, que fez todo o ritual, cantou o coral, né, que esteve aqui com a gente, porque a gente precisa pensar, né, que a arte da narrativa, seja da palavra, da imagem, ela é milenária, ela é de anos, né, então, e valorizar, né, esses povos originários que estão aí, trazendo e cuidando do nosso planeta, né. 2 grandes figuras aí ligadas à literatura de Caxias do Sul, José Clemente Pozenato e o nosso saudoso Zé do Rio também, foram homenageados através da participação de familiares, foi isso, Volney? Verdade. A gente, desde o ano passado, né, na 2ª edição, a gente homenageou artistas que são importantes não só para a cidade, mas para o Brasil. E este ano a gente trouxe também a homenagem ao palco do Zé do Rio. A gente pensou em abrir um espaço para que as pessoas pudessem, todo mundo que quisesse ter voz e vez,
para falar sobre literatura, para falar sobre arte, pudesse ter esse lugar. E nada melhor do que o Zé do Rio, que é o nosso grande arauto, né? A pessoa que defendia a democracia, que defendia que todo mundo tinha voz, que podia, né, se manifestar a qualquer momento. Então, essa grande homenagem ao Zé do Rio, né? Que adotou essa cidade, um carioca que adotou essa cidade, né? Um grande filósofo. Então, até o dia 23 de agosto, tem caravana de leitores, tem muita programação, né, Volney? Temos o Festival Território nos bairros, né, acontecendo em diferentes lugares da cidade, onde esses convidados também vão estar conversando com as comunidades. Temos a caravana de leitores Quindim, que vem às escolas para cá, para encontrar os autores, e elas já estão trabalhando esses autores nas escolas. Ou seja, é uma programação para todas as infâncias, desde o mais pequenininho até o mais grandinho, assim, com 100 e poucos anos, né? Então, é para toda a família. Tudo gratuito, né, Volney? A gente está colocando na tela, então, o site do Instituto Quindim e também o nosso Instagram para o pessoal chegar lá e conferir. Isso aí. Esperamos todos vocês aqui no festival. Muita programação, né, Vivi? Bem, sem inscrição nenhuma, é só chegar, né, Volney? Só chegar. É importante também dizer que a gente sempre, todas as ações que o Instituto faz, ele pensa em formação. Então nós temos dia 17 e 18 à noite um seminário internacional com convidados internacionais discutindo diferentes temáticas para professores, né? Essa questão da literatura, essa importância como também ferramenta, né, nas escolas. Então, dia 17 e 18 na Unicesumar. Muito bem, todo mundo super convidado. Obrigada, Volney. Suzana, Marcelino, cheguem aqui mais pertinho de mim. A Suzana Vieira, escritora, especialista em literatura infanto-juvenil de São Paulo, e o Marcelino Freire, de Pernambuco, diretamente para o festival. São escritores, gente, premiadíssimos, tá? Prêmio Jabuti para eles, assim, a estante deles está cheia já. Hã? Virtual, tem jabuti de verdade. Veja bem, Suzana, como é que a gente faz essa gurizada, como se fala aqui no Sul, estimular a leitura neles? Uma coisa super importante são projetos. A escola é a base leitora do país, né? E um instituto como o Instituto de Leitura Quindim, onde você pode fazer uma carteirinha e anualmente ler, e mesmo que você não tenha carteirinha, você pode vir, você pode ler aqui, é num lugar que é um shopping center, ou seja, um lugar onde as pessoas já convergem, isso é super importante. E se um dia, né, nós que somos escritores, como no meu caso, escritora para crianças e jovens, então se alguém vai chegar lá no Marcelino com toda a sua poeticidade, com toda a sua complexidade, é porque passou por uma estruturação que é dada por esses artistas geniais. O próprio Chadalu, que é o nosso artista, que criou toda essa identidade visual maravilhosa, é um autor de livro para crianças e jovens, né? Então esse festival é super importante, super democrático, até dia 23 de agosto, acontecendo mais de 170 atividades. Imagina isso, acho que uma das maiores realmente realizações do país. E eu queria chamar as pessoas também para virem para o Espaço Ziraldo a partir do fim de semana, onde a gente vai ter uma votação de crianças de um prêmio nacional. É o prêmio nacional da Associação de Escritores e Ilustradores de Lige. Lá vão estar as imagens dos livros, vão estar os livros, e as crianças entre 5 anos e 15, que já não são mais crianças, mas são jovens, vão poder votar, e dessa votação a gente vai tirar o vencedor na opinião de quem importa, que são os nossos pequenos leitores. É muito bom estar aqui, o encontro realmente nos faz existir, e é muito bom a gente juntar os jabutis e se juntar à arte do Chadalu, que faz tantas coisas magníficas. Suzana, muito obrigada. Marcelino Freire, diretamente de Pernambuco. E aí, o que está achando do nosso clima aqui? Congelei. Imagine, tem um calor humano aqui dos livros, né? A gente abre um livro e se sente aquecido, né? E num festival desse, tantas atrações, né? Que coisa linda, não é? E outra coisa, um festival que celebra o leitor, a leitura, né? Festival Internacional da Leitura, do leitor. Isso é muito importante, né? O leitor, a leitora serem contemplados, né? Com um festival aí entregue, realizado para eles, para elas, todos os leitores e leitoras.
bem, Marcelino. Muito obrigada, boa sorte aí. Então fica o convite para todo mundo que está nos assistindo até dia 23 de agosto. Participe do 3º Festival Internacional do Leitor Quindim. Contigo, Rafa. Obrigado, Viviane Salvador, sempre elegante nas entradas aqui no nosso Câmara Agora. Agora 11 horas e 27 minutos, a gente segue por aqui porque a Lívia Borges, nossa estagiária, está chegando com o quadro direto da redação e hoje ela te conta, entre outras pautas, que a economia caxiense está em crescimento. Confere aí. Oi galera, tudo bem? A economia de Caxias teve um avanço importante no mês de junho, porém a indústria ainda recua no acumulado do ano. Na comparação com maio, a economia caxiense avançou 5,2% em junho. A indústria foi responsável por boa parte do resultado, com um crescimento de 7,9% no mês, enquanto os serviços tiveram alta de 3,9%. O comércio, por outro lado, recuou 1,1%. No primeiro semestre, a economia cresceu 0,5%. Mas a indústria acumula queda de 5,4%. Apesar do cenário, Caxias fechou junho com saldo positivo de 565 empregos formais. No comércio exterior, foram 76 milhões de dólares em exportações e 43 milhões em importações, gerando um superávit de 33 milhões de dólares. E quem usa a linha L109 deve ficar atento às mudanças do transporte coletivo a partir desta quarta-feira. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte informa que será feita uma mudança com caráter experimental. Com isso, a linha L109 circular rodoviária Fórum terá alterações no itinerário a partir desta quarta-feira. O objetivo é ampliar a área atendida pelo transporte coletivo urbano e avaliar a demanda pelo serviço. Com a alteração, o itinerário será ampliado em aproximadamente 1,6 km e incluirá a região do Bourbon Shopping São Pellegrino. Os ônibus terão frequência média de 1 hora, com a primeira saída do terminal rodoviário às 6h50 da manhã e a última partida do Fórum às 7 horas da noite. Ao final do período que encerra até o final de agosto, os dados obtidos durante a mudança serão reavaliados para subsidiar a definição sobre a continuidade com o novo itinerário e a programação de horários. E olha só, o Procon vai intensificar as ações contra os aumentos de conta de luz. Diante do aumento expressivo das reclamações relacionadas às contas de energia elétrica e à qualidade do atendimento prestado pelo CPLF-RGE, o Procon intensificou as ações de fiscalização e de defesa dos consumidores. Somente no mês de julho e agosto desse ano, o órgão registrou 298 solicitações no site e 114 protocolos de abertura de processos relacionados a essa demanda. Na última semana, a concessionária foi atuada em razão de demora no atendimento. Em articulação, o Procon, o Ministério Público, a Senacom e a ANEEL buscam ampliar a apuração dos casos e identificar a causa dos aumentos considerados excessivos pelos consumidores. No QR Code disponibilizado na tela estão as orientações que o Procon deixa para os consumidores. O Direto de hoje fica por aqui e até a próxima! Esse é o Direto da Redação, um conteúdo sempre produzido pelo nosso super time de estagiários que você acompanha também no nosso canal do YouTube. Também no nosso canal do YouTube você acompanha a cobertura da audiência pública que debateu ontem à noite aqui na casa o presente e o futuro das altas habilidades e da superdotação em Caxias do Sul. A Vivi Salvador acompanhou e traz um resumo para a gente agora. Você já parou para pensar no que acontece com uma criança que pergunta demais, aprende muito rápido e possui habilidades acima da média? Pois é, para discutir esse tema é que está sendo promovida uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, promovida pela Frente de Direitos das Pessoas com Superdotação e Altas Habilidades. Altas habilidades e superdotação ainda são temas cercados por dúvidas. Quem são essas pessoas? Como identificar? E, principalmente, como oferecer o suporte necessário? A gente precisa de informação, que as pessoas primeiro entendam quem é o superdotado, onde eles estão, né? Que na verdade faz parte de 3 a 5% da população, então a gente precisa de formação
tanto da parte pedagógica, jurídica. Temos ainda um longo caminho pela frente. A escola tem um papel fundamental nessa história. É ali que muitos sinais aparecem, mas identificar é apenas o primeiro passo. Depois dele vem o desafio de acolher, acompanhar e estimular esse potencial. A escola, ela é, como política pública obrigatória, o lugar aonde vai aparecer, né? Seja as deficiências, sejam as altas habilidades. E a gente, como diagnóstico, tem que saber como agir, né? Encaminhando para o lado da saúde, porque nós trabalhamos com a saúde, com o serviço social juntos, né? Mas cuidando metodologicamente como potencializar toda essa criança para que ela se sinta adaptada, né? O acolhimento é bastante importante e a compreensão, né? Porque você pode ter uma área de desenvolvimento que você tem altas habilidades, mas pode ser que tenha outras que não. Então, esse jogo, esse conhecimento, esse vínculo, esse desenvolvimento é da educação. Para muitas famílias, descobrir que uma criança tem altas habilidades também significa descobrir um universo novo. E nem sempre existe informação suficiente para saber por onde começar. Tassiane só descobriu que tinha altas habilidades depois de adulta. Porque eu sempre fui muito curiosa, eu gostava muito de estudar. Na época, né, eu tenho 36 anos, época pré-internet, eu li os livros da escola. Quando o professor ia ensinar, eu já sabia o conteúdo, eu tirava dúvida. Mas sem saber o porquê e sem ter o apoio e orientação, eu fiquei me limitada, porque eu também queria me encaixar nos outros e ninguém gosta da irritante sabe tudo. Que nem até no Harry Potter falam da Hermione que ela é irritante, sabe tudo e ninguém quer ser amiga daquela pessoa. Então eu fui me retraindo e me escondendo para poder ser aceita pelos outros. E aí fechando o potencial, escondendo as coisas, deixando de trabalhar habilidades e potencialidades que poderiam me fazer ir muito mais longe. Escola, família, especialistas, poder público, diferentes peças de uma mesma rede. E o desafio é fazer com que essa rede converse. Descobrir de fato quais são os limites, as necessidades deste público, deste grupo, que nos tragam, né? Então, de forma mais clara, que a importância sobre a superdotação e como que a gente pode trabalhar ela tanto no legislativo quanto no judiciário. Mais do que falar sobre superdotação, a proposta dessa noite é ouvir famílias, profissionais e especialistas e transformar potencial em oportunidade. Primeiro, buscar um profissional adequado para conseguir identificar se é, se não é, e quais são as potencialidades deles e as dificuldades, e ajudar a estimular eles nas habilidades que eles têm, mas também entender as dificuldades, né? A sensibilidade emocional é muito maior, a gente sente muito mais, sofre muito mais com as coisas. Tem questões sensoriais também no superdotado, não só no autista, e entender que o superdotado em altas habilidades não é gênio, não vai saber tudo, não vai acertar tudo, e que tu cobrar disso, lembrar isso o tempo todo, no momento que ele não conseguir fazer uma coisa bem ou fracassar alguma coisa, aquilo vai afetar ele muito mais do que uma pessoa que não é tratada por todos os outros como um inteligente. Aquilo pode afundar mesmo uma pessoa. Tem que entender que ela vai errar, vai ter problemas também, não vai ser perfeita o tempo todo e que a cobrança que ela faz com ela mesma já é muito grande. Então ela precisa de acolhimento e compreensão. E não, tu é o superdotado, então tu tem que ir bem em tudo. Obrigado, Vivi Salvador, sempre com pautas importantes para a nossa comunidade. Agora, 11 horas e 35 minutos, as eleições de outubro estão se aproximando e seguindo a nossa série de reportagens sobre a eleição, hoje a jornalista Vânia Spenhorim chega junto aqui no Câmara Agora e te conta sobre as funções do governador do estado. Tu sabe quais são? Então confere aí. Caxias do Sul é a terra da uva e é também a terra de vários governadores. Eis um deles aqui, Euclides Triques. Engenheiro de formação, Euclides Triques morreu em 1994 aos 75 anos. Além de governador, foi deputado federal e prefeito de Caxias do Sul. Este espaço é o Centro Cívico Euclides Triques, mais conhecido como Largo da Prefeitura. Nosso assunto hoje é governo do estado.
Neste ano, teremos eleições gerais e com nosso voto vamos poder escolher o futuro governador ou governadora do Rio Grande do Sul. Quem será que vai ocupar esta cadeira? Quem será que vai comandar este palácio que fica na capital gaúcha, Porto Alegre, e que vai morar nesse espaço? O que faz um governador ou uma governadora? Quem nos explica é a advogada Daniela Feliciano. O governador é o líder máximo da administração pública estadual. Ele é o principal responsável por aplicar as leis e também gerir os recursos que impactam na vida de todos nós. Entre várias atribuições, eu quero ressaltar hoje aqui duas para vocês. A primeira delas é a gestão dos serviços essenciais. O governador, ele tem como competência, junto com os seus secretários, administrar e gerir a saúde, a educação, a segurança. A Brigada Militar é responsável direta pelo governador. Além disso, ele é o responsável por elaborar as propostas orçamentárias que vão destinar todo o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos. E diante disso, eu te pergunto, você já pensou com responsabilidade e consciência quem vai ser o teu representante para exercer atribuições como essa? Voltando para o nosso personagem, o ex-governador Euclides Triques, ele também dá nome a uma rodovia bastante conhecida pelos caxienses, porque leva ao litoral norte. Estou falando da Rota do Sol. Cuidar das estradas gaúchas também é responsabilidade do governador ou da governadora. Mas antes de você seguir viagem pela nossa bela Rota do Sol, lembre-se que em outubro teremos eleições e você já pode separar o teu documento com foto, também preparar a tua colinha, baixar o aplicativo e-título e se preparar para ir às urnas. O voto é um direito de cada um. E a Câmara de Caxias do Sul está acompanhando as eleições 2026, porque esta casa é sua. Essa e outras reportagens sobre a eleição, a audiência, confere lá no nosso canal do YouTube e também aqui na programação da TV Câmara Caxias. Agora 11 horas e 39 minutos, bora fazer o nosso giro final de hoje. Já vejo na tela os meus companheiros Viviane Salvador, o Fábio Carnezella. Se o Fabinho me permite, começamos pelas damas, Viviane Salvador, fechando lá ao vivo do nosso festival Quindim. Vivi. Obrigada, meninos. Obrigada, Fábio Carnezella, e obrigada, Rafa Ludwig, pela gentileza. Olha só, gente, agora nós entramos aqui na sede do Instituto de Leitura Quindim, aqui no Világio Iguatemi, que tem esse espaço super gostoso, super agradável para crianças de todas as idades. Tem livros disponíveis. E olha só o que eu encontrei aqui nas prateleiras. Um livro que faz parte da minha vida, Poliana. Poliana e o Jogo do Contente era a leitura obrigatória na escola, ó. Me lembrei da minha infância. E tenho também uma pergunta para o seu Rafa Ludwig, se ele sabe por que o Instituto Quindim recebeu esse nome, Rafa. Você Viviane, sabe? Eu não faço a mínima ideia, mas assim, ó, a mínima. Por que tem esse nome? Sabe, não? Então vou te contar. Não. Olha só, o quindim, esse rinoceronte amarelo, também fez parte da minha infância e da infância de muita gente, que era do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O rinoceronte quindim do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fica a dica para todo mundo que passar aqui pelo Világio Iguatemi nos próximos dias, até dia 23 de agosto. Venha, participe do Festival de Leitura Quindim. Inscrições não precisa, é só chegar, é totalmente gratuito. Um convite aí para os moradores da cidade e da região. Rafa, muito obrigada, vou ficando por aqui e agradecendo a participação do Roger Clotes e também do Jason, nosso cinegrafista internacional aqui comigo hoje nessa externa. Obrigado, Vivi, obrigado, Roger, obrigado, Jason. Fábio Carnezella, tu sabia que era por causa de um animal e não por causa do doce quindim, o nome do festival?
Pior que não, viu, Rafa? Não sabia dessa história. E aquele livro eu também não conheço. Acho que é da década de 50, 60, né? Para calcular a idade da nossa repórter, né, Rafa Ludic? Viviane Salvador sempre entregando os bastidores quando ela entra no ar, né, Carnezela? Exatamente, exatamente. Década de 80, início dos anos 90, Fábio Carnezela. Ah, tá bom. Tá bom. Eu não li Poliana, então se é da década de 80, tá parecido com a minha década, porque eu sou do ano de 83, né? Tô aqui entregando a minha idade. Rafa, fazendo um convite para quem está acompanhando a TV Câmara Caxias, o nosso Câmara Agora, amanhã, sexta-feira, teremos uma sessão solene em homenagem aos 15 anos da conquista negócios imobiliários aqui de Caxias do Sul. Uma das tradicionais imobiliárias, como a gente conhece. É a partir das 19 horas, no plenário Nadir Rossetti. Devido às restrições eleitorais, a gente não faz a transmissão ao vivo, mas você vai poder acompanhar a reprise dessa entrega e essa homenagem na programação da TV Câmara Caxias. E claro que é o nosso convidado, a partir das 19 horas, estar aqui no plenário, que será muito bem acolhido por toda a Casa Legislativa. Um abraço, Rafa, e até a próxima! Obrigado, Fábio Carnezela, também ao Kleber no show de imagens e o apoio do Marcelo Oliveira. E assim, a gente está encerrando mais uma edição do nosso Câmara Agora 11 horas e 43 minutos. Obrigado para a Sara estar aqui comigo, Carol Dallagnol, a voz da consciência, o time das Libras, Arthur no áudio, a Nicole no corte e na direção. Terça-feira que vem tem mais Câmara Agora, coladinho com a sessão Osni Itaporã também, grande Osni, sempre presente, sempre quebrando os nossos galhos do grande Osni. A gente fica por aqui, volta na próxima semana com mais uma edição do Câmara Agora. Sigam nos acompanhando pelo canal 11.3 em sinal aberto para Caxias do Sul e pelo 16 da Claro Net, além das redes sociais e também do nosso YouTube. Combinado? Boa quinta, aquele abraço, até mais. Tchau.